Olá pessoal, boa tarde. Bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados. Nessa plataforma vocês têm acesso a muito material sobre desenvolvimento de projetos eletrônicos e hoje nós vamos trazer aqui uma apresentação sobre hardware. O Michael Guarizo, que é engenheiro de aplicações da Power Integrations, a convite da Mouser Electronics, vem falar do básico ao avançado, como ter uma solução AC/DC otimizada para a nossa realidade. O Michael, que trabalha com a BPIM, e entre as soluções, né, da BPIM, ele traz aí a Power Integrations, ele vai trazer aí os dispositivos, né, que a Power tem para falar de AC/DC, né, e também algumas outras marcas que você pode usar no seu projeto aí, no seu design, tá bom? Ele vem falar hoje sobre o desenvolvimento de fontes AC/DC, né? E existem diversos requisitos técnicos que têm que ser atendidos, né? Dependendo da especificação que vocês fizerem, né? Isso pode ser uma tarefa desafiadora, tá? Para você otimizar seu projeto, para ele ficar ali dentro da margem de custo e também desempenho. Ele vem falar sobre dimensionamento de transformador, dimensionamento de MOSFET, retificador, snubber. Ele vem trazer dicas de EMC e EMI, dicas para a produção de um bom transformador, otimização de proteção e eficiência, diagrama em blocos de uma solução AC/DC típica e como selecionar a melhor solução de conversor AC/DC. Essa é uma palestra que vai ser uma palestra bem técnica, tá? Eu já dei uma olhada nos slides, tem muita informação ali, tem fórmulas, tem todos os dispositivos, né? E tem também dicas de projeto, que é o mais importante. Então, o Michael vai trazer tudo aí para vocês. Esse webinar é patrocinado pela Mouser Electronics, que está convidando aí a BPIM para fazer essa apresentação, né? A Mouser Electronics, mouser.com, é o local onde você consegue encontrar diversos fabricantes, né? Diversos dispositivos para os seus projetos. Pode ser projeto você pensando, né, para produção, para desenvolvimento de projetos ou para assistência técnica. Então, ela abrange todo o ciclo, né, de um produto. Então você pode contar com a Mouser aí para comprar seus dispositivos de forma original e autêntica, tá bom? Então vamos lá, vamos chamar então para a sala o Michael Guarizo, que já está pronto aí e agora vai fazer a apresentação para vocês. Tudo bom, Michael? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sou o Michael, mais conhecido como Guarizo, né? Eu vim trazer aqui um pouco, né, de como desvendar os mistérios de uma conversão AC/DC e a gente poder otimizar ela e trazer ela para a nossa realidade, para aquilo que a aplicação realmente necessita, para a gente poder otimizar, seja ela por desempenho, por tamanho, por temperatura, por custo, N outras opções de otimizações. Então, vamos falar um pouco da minha pessoa inicialmente, né? Eu sou atualmente engenheiro de aplicação pela BPM para a parte de AC/DC, da parte de potência, né? Muito focado para a parte da Power Integration. Eu que faz sinergia com partes de proteções e magnéticos, né? Antigamente, antes da BPM, eu era engenheiro na Ibramed, na área médica, então tenho todo o conhecimento da parte de conversão AC/DC com parte normativa, principalmente para a parte da área médica, né, com mais de 10 anos de experiência em bancada, desde a concepção do projeto até a transferência para a produção, com todas as etapas do desenvolvimento. Então, eu consigo agregar com o time da BPM esse conhecimento, esse suporte em toda a etapa do AC/DC. Eu sou formado pela Universidade Federal de Itajubá. Eu sou residente de Amparo, sou corintiano, adoro o Corinthians realmente, tenho uma esposa e filha, né? Hoje tem 1 ano e 1 mês já, a minha filha. E eu gosto de esporte, cozinhar, videogame. Deixo aqui também embaixo o meu contato de e-mail e o meu LinkedIn, para depois vocês possam entrar em contato se quiserem saber mais, né? Porque a ideia desse webinar é apresentar, né, alguns conceitos básicos, mas é claro que em 45 minutos não dá para a gente englobar tudo o que uma solução AC/DC tem para oferecer. Então, deixo aberto o meu contato para mais informações posteriormente. Então, inicialmente, falar da BPM. A BPM é uma empresa de representação, então a gente tem diversas
fabricantes em nosso line card. Hoje todo mundo é home office, então a gente tem 3 engenheiros de aplicação, tem eu para a parte de ACDC, de potência, temos outro focado na parte de analog device, parte de circuitos analógicos, e temos um outro engenheiro focado na parte de conectividade, seria a parte de transmissão. Passar brevemente o line card da BPM, né? A gente tem hoje um line card bem extenso, então a ideia é mostrar que a gente consegue ajudar com todo tipo de solução. Independente a parte do circuito que querem, a BPM consegue ajudar no desenvolvimento. Então a gente tem as principais, né? Analog device para a parte de circuitos analógicos, tem a Broadcom Current, que é uma parte de mais de data center, parte mais de fibra ótica e afins. Temos a Littelfuse, que é a parte de proteção e toda a parte de segurança de uma parte ACDC. Temos a Nordic Blocks de conectividade, com modos Wi-Fi, GPRS e entre outros. A Sony Denk com ventiladores com alta performance, então são em equipamentos no qual é necessário uma certa segurança extra com a parte de arrefecimento. Tem a parte de Samsung, só a parte de LED, né? Seria a parte de LEDs de iluminação pública e afins. E recentemente a gente tem o grupo Yageo, então tem Yageo, que emite Pulse, com parte de magnéticos com Pulse, parte de capacitores e passivos com indutores com essa linha da Yageo, e para transformadores customizados, né, itens customizados com a Zetra, que é a parte de transformadores. Então, a ideia desse webinar é a gente apresentar algumas ideias para desvendar um pouco as soluções ACDC, né? Determinar, a primeira parte, vamos determinar os parâmetros, né? Fazer uma tabela básica com os parâmetros para a gente poder iniciar o projeto em si, né? Ter um parâmetro para a gente poder seguir como certo para a solução. A gente, a partir desses parâmetros, determinar um magnético, transformador, né? Calcular qual chave, né? Quais os parâmetros da chave que a gente precisa utilizar para essa conversão. Identificar a parte da retificação de saída, o que a gente vai precisar, quais são os parâmetros da parte de saída, seja ela da retificação ou dos capacitores, e também dimensionar um circuito de snubber, para a gente poder otimizar a eficiência e reduzir temperatura, aquecimento na chave e melhorar o desempenho da solução ao todo. Então, inicialmente, a gente começa com uma tabela. Eu uso essa tabela que eu coloquei como padrão aqui. É uma tabela bacana para a gente iniciar o projeto, utilizar ela como ponto de partida para todos os nossos cálculos, né? Então, a gente tem que determinar uma tensão de entrada, a tensão de saída, qual a potência de saída, a tolerância da tensão de saída, se a gente quer 10%, 5%, uma melhor regulação, pior regulação, que influencia muito no custo e na eficiência da solução, assim como a própria eficiência, o ripple de saída e algumas características extras, seja ela se for precisar ter algum filtro, tiver alguma limitação de temperatura, dimensionamento e afins. Então, inicialmente, a gente começa com o dimensionamento do magnético. Então, para a gente poder dimensionar um magnético, a gente tem alguns parâmetros que a gente leva em consideração, que é a própria potência de saída do meu conversor, um fator de utilização no primário, que eu como eu coloquei aqui embaixo, deixa eu ir marcando, fica mais fácil. Como eu coloquei aqui embaixo a potência de saída, o fator de utilização da área primária, que nada mais é o quanto do carretel eu vou utilizar. Então, eu levo sempre, basicamente, entre 40% e 60%, assim como a área de utilização de todo o carretel, entre 30% e 45%. Porque isso eu garanto que eu vou ter um bom acoplamento entre cada enrolamento e eu vou ter uma boa isolação entre enrolamento e vou ter um magnético com uma menor temperatura. Então, a gente está falando que com esse parâmetro seguindo como padrão, eu consigo excursionar um magnético que consiga atender uma temperatura inferior a 100 graus tranquilamente para qualquer aplicação. A gente tem a frequência de chaveamento do conversor que a gente escolhe, de acordo com o controlador que a gente utilizou, né? E a densidade de corrente
que a gente quer no transformador. Então, eu utilizo como padrão sempre de 300 a 550 ampere por centímetro quadrado. Como eu falei, são valores que eu utilizo como padrão para ficar uma temperatura legal e ter um desempenho considerável para a solução. Assim como o fluxo magnético. Essa variação no fluxo magnético vai de acordo com o material que eu utilizei no núcleo, no ferrite do meu transformador. Então, quanto melhor esse material, maior vai ser a variação no fluxo magnético que ele permite. Porém, uma média, eu sempre utilizo algo entre 0,2 no máximo, não mais do que 0,4 Tesla, que eu garanto um campo magnético bacana para ser otimizado por temperatura. Que, óbvio, como a fórmula diz, quanto maior a variação do campo magnético, esse parâmetro, menor a minha área do transformador. Então, eu consigo otimizar o transformador por tamanho. Porém, ele vai ter um aquecimento a mais. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é onde a gente vai focar. Se a gente vai focar em questão de desempenho, né, da fonte em relação à eficiência, se vai ser temperatura ou se vai ser dimensionamento. Porque, como mostra a fórmula, a gente não consegue ter tudo num único material, num único projeto. É sempre, no máximo, 2 de 3 opções. Então, com a fórmula, eu calculo a área mínima do transformador, que é o AE/AW. Como mostra o desenho, o AW é a área de janela que eu tenho no meu carretel e o AE é a área da seção do núcleo que eu utilizo. Então, com esses parâmetros, eu vou calcular ele em centímetros a quarta, eu consigo determinar o tamanho mínimo daquele magnético, daquele core que eu tenho que utilizar. Então, determinando esse material, esse tamanho mínimo que eu vou utilizar para a minha aplicação, eu posso partir para a parte de dimensionamento da relação de transformação. Para entender a relação de transformação, a gente tem que entender o datasheet do componente que a gente está utilizando como controlador. Ele vai ter um D máximo. Esse D máximo é o Duty Cycle máximo que ele vai conseguir abrir. Então, basicamente, é o quão o gate daquele controlador vai conseguir abrir em porcentagem para chavear o meu transformador para fazer a conversão da entrada para a saída, né? Então, eu determino qual é o Duty Cycle. Normalmente, num conversor flyback, os datasheets vão mostrar algo em torno de 0,5 a 0,6, entre 50% e 60% de DUT. Então, com esse valor máximo, eu determino qual tensão refletida que eu vou utilizar. A tensão refletida nada mais é que a tensão que eu vou utilizar no secundário para fazer a conversão, que é realmente o que eu estou passando do primário para o secundário. Então, vamos colocar aí como base para uma aplicação de 12 volts na saída, pode usar uma refletida até 60, 65 volts, é um valor muito legal. Quando a gente fala aplicações de 24, 32 volts, assim, nessa casa aí, algo em torno de 80, mais ou menos. A 48 volts, aí já parte para 110. E acima de 48 volts, acima de 48 volts, uns 150. Até uns 100 volts, uns 150. É um valor legal. Mas é claro que a gente tem que determinar também de acordo com o DUT máximo daquele CI que você está utilizando. Se você está utilizando um CI menor do que 50%, o valor máximo, provavelmente você vai ter que tirar uma refletida diferente dessas que eu comentei. Mas basicamente é a fórmula, a gente cata o DUT máximo de acordo com o datasheet e determina uma refletida que a gente quer, de acordo com esses níveis que eu acabei de comentar. Então, a gente consegue determinar a relação de transformação, que é basicamente a diferença entre o primário e o secundário de número de voltas. Lembrando também que essa refletida que a gente escolhe para o dimensionamento da relação de transformação, ela é como se fosse um offset na chave. Então, eu vou ter a tensão Vin de entrada, mais somado um offset, que é essa refletida, que é basicamente o que vai voltar do secundário para o primário, por isso que é refletida, que ele vai dar um offset na minha chave. Então, eu não posso catar uma refletida muito alta quando eu tenho uma tensão de entrada alta, porque senão eu vou ter que catar uma chave também muito alta. Então, tem que fazer um balanceamento entre
todos esses parâmetros. Então, a gente tem o parâmetro de relação de transformação e qual o tamanho do núcleo que a gente vai utilizar, a gente vai colocar ele, determinar quais são as correntes e as indutâncias que eu vou ter no primário. Primeiro, a gente vai determinar a indutância, então a indutância em relação à tensão de saída, a tensão do seu diodo de saída que você for utilizar no seu retificador, de acordo com o seu DUT máximo do seu CI, que é do datasheet, vai determinar, e a corrente que você determinou na saída, e a frequência de chaveamento e a relação de transformação. Então, você tem uma indutância. Então, com essa indutância, você garante que, com aquela relação de transformação, de acordo com a tensão o DUT que você utilizou, ele vai estar de acordo. Então, quanto menor o DUT que você for utilizando aqui, você vai ter que reduzir a indutância ou aumentar a indutância, né? De acordo com se você quer um DUT menor ou maior, também para excursionar. E depois você calcula qual vai ser a corrente de pico. Por que é importante determinar a corrente de pico? Porque eu tenho que saber a corrente que a minha chave tem que aguentar. O meu transformador tem que aguentar. Então, ela é de acordo com a relação de transformação e de acordo com a corrente de saída e o DUT máximo que eu determinei para a minha aplicação. Então, eu calculo a corrente de pico. Essa corrente vai ser importante, como mencionei, para determinar chave e para determinar os números de condutores do seu magnético para fazer o seu transformador. Então, essa daqui é uma corrente característica do primário. Então, eu tenho basicamente ele carregando o capacitor, né, descarregando na chave, devagarzinho assim, e eu tenho o chaveamento, o corte para zero. Então, eu tenho uma corrente de pico que vai repetindo de acordo com a frequência de comutação do meu conversor. Então, determinando a relação de transformação, né, e principalmente a indutância que eu vou utilizar, eu consigo determinar qual vai ser o número de cada espira, qual vai ser o número de voltas que eu vou ter no primário, no secundário e qualquer outro enrolamento. Vamos imaginar que, nesse caso aqui, eu tenho o enrolamento primário, secundário e o ND, que seria um auxiliar, que seria para alimentar o meu próprio controlador, né? Porque o controlador ele precisa de uma tensão para gerar o gate da chave para poder comutar o transformador. Então, a gente precisa de uma tensão auxiliar. Então, nada mais do que eu preciso do que a indutância, qual a corrente de pico que eu acabei de calcular, o AE do core que eu utilizei, então isso daqui é tabelado por datasheet do magnético que eu utilizei, e a variação do campo magnético que eu utilizei, aquele que eu mencionei entre 0,2 e 0,4. Então, tem tudo esses parâmetros para dimensionar o número de voltas que eu vou utilizar no meu primário. Então, de acordo com o número de voltas do primário e a relação de transformação, eu tenho o número de voltas do meu secundário. Ao mesmo jeito que eu faço para identificar o primário, eu identifico o enrolamento do auxiliar ou qualquer outro enrolamento que eu vá ter. Então, nada mais que eu preciso do que a tensão de alimentação do CI, que é o VCC do CI, a tensão do diodo que vai no CI, porque tem que lembrar que aqui a gente tem um enrolamento e a gente tem um diodo aqui e aqui a gente tem um capacitor para GND aqui e essa tensão VCC, que é esse VCC aqui, que é esse VCC do CI. Então, a gente tem que ter ciência que a gente tem uma queda de tensão nesse diodo, que é o VF desse diodo, e para utilizar como base. Então, para saber o número de relação, porque eu tenho que compensar essa queda de tensão nesse diodo. Então, eu utilizo esse parâmetro, utilizo a tensão de saída do meu conversor e o VF de saída do meu conversor. Então, eu consigo determinar o número de espiras que eu preciso do meu auxiliar. Isso também é válido para o meu secundário. Vamos imaginar que com o meu secundário ele precise de uma tensão diferente. A gente pode utilizar a fórmula para calcular o número do secundário de acordo com o nível de tensão do secundário, em relação à refletida. Então, vamos imaginar que para aplicação, vamos imaginar uma aplicação de 12 volts, na saída tem 12 espiras
na saída. Então, é como se fosse cada espira 1 volt. Então, para eu ter 5 volts, eu teria que ter um outro enrolamento de 5 espiras. E por assim vai. Então, eu faço essa regrinha de 3 muito simples. Eu consigo determinar vários secundários de acordo com o nível que eu quero. Lembrando que a gente sempre utiliza no conversor ACDC como saída principal, aquela saída no qual a gente quer fazer a regulação. Quer ter a melhor qualidade na saída. Então, vamos imaginar que eu tenho uma fonte de 24 mais 12. E o 12 que vai alimentar a minha parte lógica. E o 24 vai me alimentar um ventilador, um exemplo, ou um relé, no qual eu tenho uma variação grande em cima do ventilador. O ventilador pode trabalhar com 25, 23, 22 volts. O relé pode trabalhar com 25, 26 volts, dependendo do relé. Então, a minha aplicação crítica exige o 12 volts. Então, eu faço todos os cálculos baseados no 12 volts, que é o que eu quero como o principal. Então, todos os cálculos são dimensionados para 12 volts e eu extrapolo isso para outras tensões que eu queira ter uma regulação não tão boa quanto a principal. Bom, então, a gente determinou o início, a gente determinou a chave. O magnético, o transformador. Agora, a gente precisa determinar a chave. Então, como que eu determino a chave? Como eu já mencionei, eu tenho que ter a tensão que eu quero de drain source da chave. Essa tensão tem que aguentar o quê? Ela tem que aguentar a sua tensão de entrada retificada, então tem que aguentar o seu VIN máximo. Vamos imaginar que a minha aplicação é 265. Então, se eu pegar 265 VAC e retificar ele, né, multiplicar por raiz de 2 para converter ele em DC, ele vai estar próximo de 380, vai dar de 370 a 375 VDC. Então, sua chave tem que ser esse 370, 375 volts, mais a refletida que você escolheu. Se você escolheu a refletida de 60 volts, então a sua chave tem que ser maior, obrigatoriamente maior do que 430 volts de dreno source. Lembrando que isso é uma aplicação ideal, mas a gente não existe aplicação ideal. Numa aplicação de chaveamento, a gente tem um spike, que é um overshoot que a gente tem no chaveamento, que é esse ponto que eu vou demarcar aqui, que isso é o overshoot, é um pico que vai ter de tensão no meu chaveamento. Esse pico, ele é oriundo da onde? Da minha tensão refletida no meu transformador. O que é essa tensão refletida? Quando eu magnetizo o transformador diretamente de dreno source, quando a chave fechou, eu tenho uma tensão reversa, né? Uma corrente reversa que circula, que o transformador está polarizado, né? Tem energia armazenada nele, então ele rebate reversamente e gera esses spikes. Então, quanto maior a indutância de leakage do transformador, que eu vou explicar mais tarde, você vai ver que maior vai ser o seu overshoot. Então, a gente vai precisar de circuitos para fazer esse amortecimento, que vai ser o snubber, que eu vou explicar posteriormente como utilizar. Então, a gente tem que ter uma chave que vai ser maior do que a tensão de entrada retificada, somada com a tensão refletida, somada com o overshoot. Que esse overshoot não é algo que é calculável, é algo no qual você dimensiona empiricamente, com testes, né? Infelizmente, a gente não tem nada para dimensionar ela teoricamente, né? Então, depois eu vou falar boas práticas para reduzir isso daí posteriormente. Então, essa chave tem que superar tudo isso e ela tem que ter uma corrente maior do que a corrente de pico que você já setou no primário. Esses são os parâmetros. E, por fim, a gente tem um parâmetro de potência, porque a potência da minha chave tem que ser capaz de arrancar a energia daquela chave, daquela parte do circuito mais rápido do que o chaveamento está produzindo esse calor. Então, eu tenho todas as perdas de comutação de acordo com parâmetros do datasheet, como a carga de gate, a carga de dreno source da chave. Isso daqui são parâmetros, esses dois parâmetros aqui são parâmetros do datasheet. Então, com a corrente de gate, que é o parâmetro do datasheet do seu controlador, né? É bom saber qual a corrente que ele vai conseguir fornecer e também qual é a necessária
para sua chave poder fechar, né? Você tem que também excursionar uma chave no qual seu controlador seja capaz de drivar ela. Então, sabendo esse parâmetro, você sabe as perdas de comutação. Então, você sabe se aquela chave vai ser capaz de conseguir drenar aquela energia sem aquecer e entrar em avalanche. Porque todo mundo sabe que depois que a chave aquece, ela aumenta o RDS-on, aumenta as perdas de condução, né? Porque o RDS-on dele aumenta e ele aquece mais. E aí entra em avalanche, chega um ponto que tem a ruptura da chave. Ninguém quer chegar a esse ponto. Então, determinando as partes do primário, a gente tem como determinar a parte do secundário, que daí a gente vai para a parte da conversão da retificação no secundário. Então, a retificação no secundário está em torno da corrente que eu selecionei e do DUT que eu selecionei para aplicação, do datasheet do controlador. Então, eu carrego a corrente de pico. Então, você vê que a corrente de pico do secundário, ela é inversa da do primário. Ela tem um pico e ela vai descarregando devagar. Tem um pico e vai descarregando devagar. Ela é o padrão inverso do que acontece no primário. Então, eu tenho esse diodo ou MOSFET, se eu for utilizar uma retificação síncrona, independente do que eu for utilizar para fazer a retificação de saída, ela tem que ter uma corrente maior do que a corrente de pico do secundário, que é de acordo com a corrente do primário e o DUT a corrente de saída e o DUT do seu conversor, do seu controlador. Então, você, do mesmo jeito que tem a chave, o MOSFET do primário, você tem que determinar a potência que você vai dissipar no secundário. Então, é de acordo com o seu VF e a corrente de saída de pico. Então, temos alguns parâmetros para levar em consideração. Então, vamos pensar numa aplicação no qual a corrente é muito alta. Então, vamos pensar um 12 volts, 10 amperes, 120 watts. Então, eu tenho que ter noção que eu vou pegar provavelmente eu vou colocar uma refletida de 60 volts, 65, então eu vou precisar de um diodo de 80, 100 volts na saída. E com VF, provavelmente de 0,7 a 0,9, dependendo do diodo. Alguns diodos mais caros, com VF de 0,3, 0,4, assim. Mas vamos pensar que ele vai ter 10 amperes. Aí, se pegar um diodo tradicional de 17, você está falando em 7 watts dissipado no seu diodo de saída. Então, provavelmente, você vai precisar de um RET5, qualquer coisa, para dissipar o calor do diodo de saída. Então, nesse caso, é mais vantajoso utilizar uma retificação síncrona com MOSFET. Por quê? Porque o RDS-on do MOSFET é muito baixo. Então, a perda de comutação, a gente deixa de ter 7 watts para ter algo menor ou próximo a 1 watt. Então, dá para utilizar itens até SMD com uma área de dissipação na placa sem problemas. Então, tudo depende da aplicação. Então, aplicações com correntes baixas, utilizam um diodo faz muito mais sentido. Aplicações com alta corrente, é muito mais vantajoso utilizar retificação síncrona na saída. E, do mesmo jeito que a chave do primário tem que aguentar um spike, a chave do secundário também tem que aguentar um spike, um overshoot. Então, a chave do secundário ela tem que ser maior que a refletida que eu selecionei, mais um overshoot que eu vou ter no secundário, que também é de acordo com o leakage do secundário da aplicação, da qualidade do magnético em si. A gente pode amortecer com um snubber ou qualquer coisa depois. Na parte de saída, seguindo a parte de saída também, a gente tem o dimensionamento dos capacitores, porque isso é um parâmetro que muita gente, ou que muitas aplicações, a gente deixa de levar em consideração. Tem muita aplicação no qual a gente não quer ter um ripple muito grande na saída. São aplicações, vamos pensar uma aplicação de áudio, uma aplicação no qual qualquer ruidinho que acople na minha fonte vai atrapalhar a minha leitura, ou meu sensor, meu monitoramento, ou minha parte de áudio, meu amplificador, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu preciso ter um ruído muito baixo no meu secundário, um ripple muito baixo no meu secundário. Então, eu consigo dimensionar qual é o ESR máximo que eu posso ter naquele capacitor e qual é a capacitância mínima que eu tenho que ter na saída para ter esse parâmetro de ripple na saída. Então, a primeira coisa, eu calculo a capacitância mínima de saída de acordo com o meu DUT, com a minha corrente de saída, com a frequência de chaveamento e com o ripple que eu quero, qual é o delta do ripple, né? Quanto que eu quero de pico a pico de ripple. Então, eu calculo capacitância mínima para minha aplicação. E, através do ripple que eu quero
e da corrente que eu quero, eu calculo o ESR máximo que eu posso ter para minha aplicação. Então, tendo esses dois parâmetros, eu tenho que terminar com o quê? Tem que terminar com um parâmetro muito importante, que às vezes a gente não dá muito valor, que é a corrente de ripo ou corrente que aguenta o ripo na saída do capacitor. Por quê? Porque a gente está pensando que se a gente colocar um capacitor que aguente uma corrente inferior daquela que vai realmente ter pico ou vai dar de ripo na saída, a gente está falando um aquecimento no capacitor. Então, a gente está reduzindo a vida útil da aplicação. Porque hoje os maiores pontos fracos de uma aplicação ACDC muitas vezes os capacitores eletrolíticos e os ópticos isoladores em aplicações isoladas, no qual são os itens com menor vida útil, menor durabilidade. Então, se você tem um aquecimento nos capacitores de saída, você tem uma vida útil reduzida do seu conversor. Então, você restringe a robustez da sua aplicação. Então, você tem que se atentar muito a esse parâmetro da corrente do capacitor também, de acordo com a corrente de saída, do pico de saída, né, e o DUT máximo do computador. E, por padrão, a gente tem como boas práticas utilizar sempre 50% a tensão maior na saída. Então, vamos falar uma aplicação de 20 volts ou 24 volts, vamos utilizar pelo menos um capacitor de 35 volts para ter uma segurança, né? Uma aplicação de 12, pelo menos algo próximo a 16 ou, se possível, 25, para a gente ter uma melhor robustez na aplicação. Lembrando que esse parâmetro é só válido para capacitores de eletrolíticos, capacitores de polímero, são capacitores que a gente tem com a Yagam, né? A gente está falando que isso daqui reduz para praticamente 10%. Então, a gente consegue utilizar capacitores com tensões de saída menores ou tensões reduzidas com mesma vida útil, então consegue reduzir o tamanho da caneca e otimizar por espaço. Então, se for caso necessário, utilizar capacitores de polímeros. Capacitores de polímeros, normalmente eles têm o SR mais baixo e também tem uma corrente de ripo, aguenta uma corrente de ripo melhor. Então, em algumas soluções no qual quer se otimizar eficiência e dimensionamento e o custo não é um problema, os capacitores de polímero para saída é uma boa solução. Então, por fim, para o dimensionamento bacana de um conversor, a gente tem a parte do snubber. Então, a parte do snubber é o quê? É o circuito que vai fazer aquele amortecimento no pico de tensão que eu tenho na chave. Então, é um circuito que eu posso fazer de várias formas diferentes. Eu vou colocar inicialmente o mais tradicional, que é o RCD, que é um diodo em série com um resistor e paralelo com um capacitor. Então, basicamente, eu tenho no circuito a corrente passando de drain e source aqui diretamente, e depois eu tenho uma corrente reversamente, que teoricamente essa corrente reversa iria voltar por aqui. E então acontece o quê? Em vez de ela voltar por aqui, ela volta pelo snubber e eu dissipo ela no meu RC aqui. Então, dissipando ela no meu RC, eu consigo amortecer aquele ripple que dá. Então, eu preciso saber o quanto que eu quero amortecer. Então, para saber quanto eu quero amortecer, a gente determina. Então, a gente tem, de acordo com o V máximo que a gente quer, a tensão de entrada máxima, menos o Vin da entrada retificada. Esse V máximo é o V máximo que eu quero na chave. Então, aqui eu tenho o quanto que a minha chave vai ter que drenar. Então, eu sei quanto que a minha chave, o meu snubber vai ter que amortecer. Depois, eu preciso determinar qual o valor do resistor. Então, para saber o valor do resistor, eu preciso da tensão, né, que eu vou climpar, relação de transformação, tensão de saída, e esse é um parâmetro que a gente não consegue dimensionar só depois que o magnético está em mãos, que é a indutância de dispersão, que é o leakage. Como que a gente determina isso daqui? A gente pega o magnético transformador, a gente curto-circuita o secundário inteiro e o auxiliar, ou qualquer enrolamento que não seja o primário. Então, a gente curto-circuita tudo, vai lá, pega o estanho, dá uma curto-circuitada, pega o medidor LCR de indutância, coloca para medir indutância no primário, e mede na frequência do conversor. Então, se o conversor seu for 66 kHz, você coloca lá o seu medidor LCR em 100 kHz e faz a medição.
Então, ele vai dar um valor para você. E esse é o valor, é o leakage, que nada mais é que é a indutância de acoplamento entre o primário e os demais enrolamentos. É o quão bom o seu magnético está. Quanto mais baixo o leakage que você tem no seu magnético, melhor enrolado ele está. Eu falo no sentido de mais uniforme tá os espaçamentos nas espiras e mais acoplado está cada enrolamento entre si. Então, esse é um parâmetro, por isso que o snubber é o último item que a gente consegue dimensionar, porque a gente precisa do item físico para fazer o dimensionamento. Então, a gente já calcula o resistor. Tendo o resistor, a gente calcula o capacitor. Beleza, teve o resistor e o capacitor, mas eu preciso saber a potência que eu vou dissipar nesse resistor. Então, eu também calculo a potência nesse resistor. Então, para determinar o resistor tranquilo, eu preciso só do leakage físico para medir e o quanto que eu vou querer de clamp lá em cima. E depois eu calculo a potência. Então, eu tenho o valor do resistor com ele em ohms e também a questão da potência. E, por fim, o capacitor que eu vou colocar em paralelo com ele para fazer a amortização, né? Para fazer aquele amortização. O resistor ele vai cortar o pico e o capacitor vai evitar aquela ressonância, ela vai fazer aquela amortização mais rápida. É isso a função do snubber. A gente, então, esses são os parâmetros básicos para fazer a solução. Agora a gente vai pensar em algo para otimizar a solução. Como a gente pode otimizar? A gente vai fazer algumas coisas, sejam elas filtros, proteções, boas práticas do transformador, filtros de saída, snubbers, otimizações de snubbers. E vou falar depois das vantagens, né, de utilizar a Power Integration para a parte ACDC. Então, para filtros, sejam ele conduzido, radiado ou imunidade, enfim, qualquer item normativo, né, que precisa, a gente tem basicamente o perfil. Vamos imaginar um perfil de radiada, que seriam esses dois perfis aqui. Lá que a gente vai fazer todo o mapeamento, né, do espectro em várias frequências, né, para ver como está a emissão de ruído do meu conversor. A gente quer a tendência que saia desse perfil que não está passando para um perfil abaixo do permitido, que é o que a norma permite como ok para passar. Então, a gente tem algumas boas práticas. A primeira é utilizar um filtro modo comum na entrada. Como que eu faço o modo comum na entrada? Eu adiciono um capacitor X2, que é um capacitor supressor, coloco um resistor. Esse resistor, a função dele é descarregar esse capacitor X2 e esse capacitor X2. Então, quando o conversor desligou, esses capacitores ficam carregados. A função desse resistor é fazer esse descarregamento. E coloco um indutor modo comum aqui. Então, você faz um filtro com capacitores X2 e um filtro modo comum para fazer atenuação na parte de emissão. Isso ajuda muito na parte, principalmente na parte de conduzida. É uma boa prática para a parte de conduzida. Temos uma outra particularidade. Vamos falar que a gente tem uma aplicação no qual ele está num case, está num espaço fechado que é metálico. Por item normativo, a gente precisa ter capacitores de desacoplamento, né? Tem que ter um terra funcional entre essa aplicação. Então, a gente tem que ter um capacitor Y entre fases para o meu GND de funcional, que seria o terceiro pino. Isso daqui é obrigatório quando exige uma carcaça metálica, quando a aplicação é uma carcaça metálica. Quando é carcaça de plástico, isso daqui é opcional. Uma outra boa prática que a gente pode fazer é quando a gente tem a aplicação da fonte que não está em conjunto com a aplicação de potência. Então, vamos falar que eu tenho uma fonte e depois eu tenho uma outra placa com a minha aplicação. E eu tenho um chicote que liga a minha fonte, né, para a minha aplicação. E nesse chicote eu posso pôr um ferrite. A gente pega um ferrite tradicional. Hoje a gente tem ferrites com a Ferrous Cubic, da Chemet, né, do grupo Yagel. É basicamente pegar a curva de saturação dele, né, as curvas de atenuação, né, desse ferrite. Você vê o melhor ponto de atenuação, a frequência que ele melhor vai atenuar. Então, a gente pega aqui a frequência que a gente quer reduzir, vai lá no datasheet do toroide, cata o que tem a melhor atenuação nesse range de frequência
e fica dando voltas. Aqui no caso só está passado, mas lembrando que a gente pode ficar dando voltas aqui, pegando isso daqui, enrolando aqui, fazendo isso daqui até sair. Quanto mais volta eu conseguir, maior a minha atenuação. É claro que vai chegar um ponto que tem uma saturação que se você enrolar uma volta a mais, o ganho é tão pequeno para aquela uma volta a mais que você está dando. Então, chega um ponto que é o ponto melhor que tem de funcionamento. Então, uma boa prática de utilizar para reduzir os ruídos de conduzida e irradiada. Um outro ponto que a gente pode fazer uma otimização é nas proteções de entrada. Então, as proteções de entrada, a gente tem algumas proteções que a gente pode utilizar, sejam ela o fusível, a gente pode utilizar um fusível na entrada, quando a gente quer limitar a corrente. Então, a gente pode colocar fusível de ação rápida, ação lerda, de acordo com aquela solução que eu preciso atuar. Esse fusível, ele precisa só ter a corrente dele, tem que ser maior que a corrente sua do AC, né, que vai permitir, né, para não queimar esse fusível com sua aplicação estiver funcionando, basicamente. Eu posso colocar um NTC em paralelo com as linhas, né, com a entrada. Esse NTC, a função dele é amortecer os transientes. Então, vamos imaginar que eu tenho uma senoide AC aqui normalzinha e eu tenho uns transientes na rede que pode me dar. Esses transientes são picos, sejam elas surtos, por algum motivo que veio na rede, seja ela que ocorreu em outro lugar, ocorreu uma falha na linha de transmissão, alguma coisa que pode passar para a minha aplicação, ele vai drenar. Então, para determinar esse varistor, eu preciso só que a tensão de entrada dele, a tensão dele seja maior que a tensão máxima de entrada AC. Então, vamos falar que eu tenho uma tensão de 265 na entrada VAC, eu vou catar um varistor de 275 pelo menos, ou maior que 275. E a corrente que ele vai aguentar de pico, né, de corrente máxima de pico, é a corrente de transiente que você quer proteger. Então, ela pode variar aí de 2 kV, 4 kV, 6 kV, 10 kV, quiloampere, perdão, de acordo com aquilo que você quer proteger, com aquele nível que você quer proteger. O outro ponto é colocar o NTC, no qual eu quero proteger o capacitor de entrada. Lembra que eu comentei que os capacitores eletrolíticos são os itens com menor vida útil. Então, são itens que vão reduzir a vida útil da sua aplicação, vão deixar menos robusta. Então, eu posso colocar um NTC. A função do NTC é limitar a corrente de pico de carregamento do capacitor, porque a gente tem que lembrar que o capacitor entrada, quando a fonte está desligada e está descarregada, ele é um curto, então ele vai drenar a corrente, teoricamente, entendendo o infinito, não o infinito, mas ele vai drenar uma corrente muito alta da minha entrada. Então, a tendência do NTC é limitar essa corrente. Então, ele começa com uma resistência alta, conforme vai passando a corrente, ele vai aquecendo, conforme ele aquece, ele diminui a resistência. Então, ele evita os picos de corrente de carregamento do seu capacitor de entrada e você aumenta a vida útil do seu capacitor de entrada. Um outro ponto de proteção, que pode ser utilizado na saída, na parte DC, são os TVS, no qual eu posso colocar ele na saída para limpar a tensão de saída. Vamos imaginar que eu quero uma tensão de 12 volts para uma aplicação que exige uma regulação muito precisa no 12 volts, não pode ter uma tensão muito alta. Eu coloco um TVS um pouco maior que a minha tensão de saída, óbvio que ele não pode ser menor que a tensão de saída, senão ele vai estar consumindo toda hora, né? Ele vai estar climpando, ele vai estar aquecendo e vai queimar, mas ele vai ter uma tensão um pouco ligeira da tensão máxima de saída permitida para ele poder crimpar. Isso daqui é válido para qualquer transiente também que venha do primário e passe pelo seu varistor e seja conduzido entre primário e secundário, ele não vai passar para a sua aplicação, seja ela sensível. Vou alimentar um amplificador de áudio que é muito sensível a transientes. Ele vai crimpar essa tensão. Lembrando que o dimensionamento TVS é de acordo com o tempo de resposta que você quer para a sua aplicação e com a tensão que você quer que ele corte, né? Com o seu TVS corte máximo lá. Vamos falar um pouco de boa prática do magnético. Como eu falei, a gente pode reduzir o circuito de snubber se a gente conseguir trabalhar no magnético de melhor qualidade. Então, o primeiro ponto é fazer essa blindagem aqui, eletromagnética. Então, você faz uma blindagem com material metálico
em volta do seu transformador e aterra ele para o seu GND. Esse é o primeiro ponto. Você evita ruídos radiados do transformador, porque se está passando corrente aqui, eu estou gerando um campo magnético enorme no transformador. E esse campo está radiando para todas as faces. Ele pode acoplar em componentes periféricos e atrapalhar a sua aplicação de alguma forma, servindo, né, trilhas, né, servindo como antena e acoplando esse ruído. Você pode dividir o primário em duas partes, igual está aqui mostrando, né? Tem o primário em duas partes. Então, você faz um sanduíche, você enrola primário, auxiliar, secundário e o resto do primário. Então, você divide o primário em duas partes. Por quê? Porque você tem que saber que você está enrolando várias espiras lá. Então, você vai ter várias indutâncias mútuas. O que é indutância mútua? É o que uma espira de um enrolamento de cima tem em relação com o de baixo e assim por diante. Quando você tem muitas espiras, você tem muita relação entre uma camada e a outra. Você vai tendo muita relação de interferências entre enrolamentos do transformador. Então, você dividindo o primário em duas partes, por que dividir o primário? Porque o primário é onde que vai ter o maior número de espiras, é sempre onde que vai ter quantidade alta de espiras do seu magnético. Então, você corta ele para enrolamentos menores, você tem menos interferências nesses enrolamentos e menos camadas, né, no primário. Isso vai te melhorar a questão de emissão e interferências entre um rolamento e o outro. Sempre utilizar toda a área da bobina. Então, quando eu falo que eu estou utilizando um certo número de espiras, por que não aumentar o número de espiras só para ele rolar a camada inteira? Então, isso daqui é algo que a gente pode estar trabalhando em conjunto com o fornecedor de magnético para forçar a utilizar o carretel inteiro. Por quê? Porque lembra que eu falei que eu tenho um parâmetro que chama o leakage, que é a acoplamento entre um enrolamento e outro. Então, quanto melhor é esse acoplamento, menor tensão no snubber. Só que para mim melhorar esse acoplamento, eu tenho que ficar mais uniforme no meu magnético. Então, enrolar sempre o magnético em toda a área possível. Se caso necessário, aumentar o número de fios em paralelo para forçar a utilizar o carretel inteiro. Como eu falei, o leakage menor do que 3% é um valor muito bom para um transformador, mais do que isso é um transformador que não está muito bem dimensionado, pode utilizar as outras coisas para otimizar. Por fim, a gente pode utilizar field leads, né, que a gente consegue melhorar o transformador, porque ele fica mais uniforme enrolado, são fios em paralelo, mas ficam mais uniformemente enrolados, porque ele vários fios em paralelo que formam um fio mais grosso e fica mais fácil de deixar uniforme. Se atentar ao WG compatível com a frequência, então cada WG tem uma frequência máxima que ele permite. Tem a tabelinha que a gente consegue achar facilmente na internet de AWG por frequência. Então tem que sempre atentar se o conversor está trabalhando a 100 kHz, tem que trabalhar com AWG fino o suficiente que consiga permitir os 100 kHz sem aquecimento. E, por fim, utilizar um gap central. Então, nunca utilizar aqueles ferrites com gaps laterais, sempre utilizar o gap no centro. Por quê? Porque você deixa o campo magnético em volta do magnético mais uniforme. Como isso? Porque você não consegue garantir os dois gaps estar no mesmo tamanho, estar nivelados. Então, fica desbalanceado o campo magnético e o seu magnético não fica muito bom. A gente consegue melhorar a saída fazendo pós-filtro. Esse pós-filtro nada mais é que um filtro PI. Então, eu tenho os capacitores de saída, eu coloco um indutor entre os capacitores de saída e tem a formulinha para calcular as frequências, o valor do indutor e a corrente desse indutor. Então, eu consigo cortar esses ruídos de chaveamento. Eu mantenho os overshoot, os ripples, né, de acordo com os parâmetros do meu projeto, mas eu arranco os ruídos de chaveamento. Então, eu consigo adicionar esse indutor na saída. Isso é muito legal, uma aplicação de áudio, uma aplicação no qual qualquer ruidinho causa um problema na saída. E, por fim, o dimensionamento do snubber. O snubber, tradicionalmente, com XCD, ele pode ser otimizado colocando um resistor. Esse resistor vai limitar a corrente que vai passar no RC tradicional, então eu consigo deixar maior ou menor aquele amortecimento, o tempo de amortecimento, né? E limitar a corrente que passa nesse diodo. Então, esse diodo pode ser um diodo menor. Pode ser um jeito de otimizar o meu
meu snubber. Um outro ponto é adicionando um TVS, quando eu quero que crimpe a atenção muito rápido e tem que ser instantâneo, eu quero otimizar minha aplicação por temperatura na minha chave, eu coloco um TVS para crimpar rápido. E por fim, eu posso colocar um TVS em paralelo com o meu snubber também para ajudar. Por quê? Porque o TVS só vai agir naquele tempo rápido, o tempo que o RC tem a constante do RC, né? De carregamento do RC. Naquele tempo antes, o TVS age e depois o RC age. Então, temos essas outras formas de otimizar o snubber para ter uma melhor aplicação. Vamos falar um pouco de Power Integration. Então, eu falei rapidamente de uma solução típica CDC, então tem todos os bloquinhos. A ideia da Power Integration é pegar tudo isso que a gente falou de chave, controlador, retificação do secundário, tudo, e unificar tudo num único CI. A gente tem um único CI com tudo unificado. Qual é a vantagem disso? Eu reduzo o tamanho de placa, eu otimizo o dimensionamento de trilhas em layout e eu tenho um item sem heatsink e até potências muito altas. A gente está falando que esse item sem heatsink, a gente consegue soluções até 135 watts em flyback e 240 watts em 220 volts também, flyback sem heatsink. A isolação de primário e secundário dele é uma isolação eletromagnética. E então eu não preciso de ópto. Ele tem várias otimizações num item sem a necessidade de um heatsink. E outra parte, eu elimino muitos outros componentes periféricos e eu ganho custo de inserção da minha aplicação com a Power Integration. Então, aqui é um exemplo, né, de reference design que a gente tem com a Power Integration, de 72 watts, menor que um cartão de crédito. Então, a gente consegue alta densidade de potência com a Power Integration, sem necessidade de heatsink, em cards muito compactos e eficiências acima de 90%. Esse kit e outros kits da Power Integration estão todos disponíveis na Mouser para aquisição com entrega super rápida, com opção de diversos itens diferentes, diversas topologias diferentes, né? E por fim, né, a Power Integration ela tem uma ferramenta que a gente pega todos esses cálculos que eu fiz agora, que eu mostrei, e coloca tudo numa ferramenta. Então, a gente tem uma ferramenta que chama PI Expert. Essa ferramenta online, só precisa fazer um cadastro rapidamente. Você consegue lidar toda a parte da sua solução, todo o circuito da sua solução e dar todo o dimensionamento do seu magnético só com os dados de entrada, só com aquela tabelinha inicial, tensão de saída, range de entrada, com todos os parâmetros. A Power Integration com PI Expert Online dá todos os parâmetros para você, todos os valores que você tem que colocar de componente, os part number dos componentes da BOM, isso daí você consegue exportar para um software CAD, o esquemático, seja ele, vamos lá, Alt, WorkCAD, KiCad e demais softwares CAD. Já a solução a CDC para você e o desenho do transformador, como você tem que passar para o seu fornecedor finalizar, né? Fazer toda a solução. Então, eu acho que basicamente era isso que eu tinha para apresentar hoje, né? Eu sou o Arizo, né, da BPM. Como eu mencionei inicialmente, a gente consegue auxiliar com todo o desenvolvimento da parte ACDC. 45 minutos, 50 minutos de apresentação é muito pouco para falar tudo que a gente tem, né? Então, tem o meu contato para quem quiser entrar em contato e perguntar mais coisas. E para quem quer ajuda ou suporte no transformador, na parte, não só o transformador, mas a solução em si, a gente tem uma tabelinha, né? Que eu envio essa tabelinha. Preenchendo essa tabelinha, a gente consegue auxiliar no desenvolvimento com Power Integration. Aquilo que faz mais sentido com você. Então, a gente faz uma proposta de esquema elétrico e depois a gente faz uma revisão de layout e trabalha também em conjunto com testes, né? Eu, como tenho também bancada, né, na minha residência, um laboratório, eu consigo também auxiliar nos testes funcionais da aplicação. Bom, agora
tempo para perguntas. É isso aí. Obrigado, Guarizo. Imagina. Obrigado. Parabéns pela apresentação. A apresentação que você criou aqui para o webinar, né? É adaptado aqui para esse formato. Muito obrigado mesmo. A gente sabe que você viaja bastante e também fica aí, né? Concentrado, resolvendo o problema dos clientes, né? Diversas consultorias, né, de hardware. Então, obrigado mesmo por ter parado o seu trabalho e feito essa apresentação e vindo aqui fazer isso com a gente hoje. Imagina, o prazer é todo meu passar todo o conhecimento, né, e poder ajudar é muito bom. É isso aí, obrigado, Guarizo. Guarizo, eu vou te dar 2 minutos agora para você ler os chats aqui, só para tomar aquele ar, e vou dar um recado aqui pro pessoal. Pessoal, Ok. essa aqui é uma série de webinars que a gente está fazendo com os parceiros da Mouser, tá? Hoje a gente trouxe aí então diversas soluções, vocês viram aí, e essas marcas todas têm na Mouser, tá? Então foi principalmente em torno da PI, né? Mas também tiveram outras marcas aí que o Guarizo trouxe aqui para gente, para você utilizar ali na sua solução ACDC. E vamos agora então às perguntas, Guarizo. Eu selecionei algumas perguntas aqui do chat e vou começar agora, tá bom? Ok. Olha só, o Walter pergunta o seguinte: o que você sugere para controle na retificação síncrona? Seria em relação. Vamos falar. A gente tem como opção no próprio item da Power Integration. A gente tem um item hoje, né? O Windows Switch. Ele já vem incorporado a retificação síncrona. Então, vou voltar um pouco os slides aqui para mostrar aqui. Então, ele vem com um pino de retificação síncrona. Então, internamente, ele já tem um controle de retificação síncrona com o item da Power Integration. Então, qual é a vantagem de eu ter um item que já tem a retificação síncrona acoplada nele? Como ele sabe o momento que a chave do primário vai fechar, sabe que é o momento que ela fechou e abriu, pela informação entre primário e secundário por campo magnético que ele tem o flux link, eu consigo fechar a minha chave de retificação síncrona do secundário sem ter, propriamente dito, energia no meu transformador. Então, ele faz esse fechamento antes de eu ter qualquer energia no meu magnético. Então, o que isso causa de vantagem para a minha aplicação? Eu não tenho aqueles overshoots tão altos na minha aplicação, no meu secundário. Por quê? Porque não tem energia no meu secundário no momento que a minha chave fecha. Então, meu snubber aqui da chave que eu consigo fazer aqui, esse snubber que eu coloco entre a chave, eu consigo colocar valores muito menores, valores de resistores na casa do 0,805, né, com potências baixas, eu não preciso colocar algo tão grande. Então, isso te dá uma solução mais robusta e com menor dissipação, mais eficiência com o item da Power Integration. É a família. E no switch a gente tem toda a parte de controle do primário, chave, tem a parte do opto, tem a parte de controle do secundário, retificação síncrona e o controle lá, o TL431, tá tudo embutido no mesmo item. Depois, se quiser, pode me mandar uma mensagem que a gente fala propriamente dito do InnoSwitch e das vantagens que ele tem com a retificação síncrona, né? Tá joia, obrigado, Guarizo. Tem uma pergunta aqui do Walter. Ele diz que no início da apresentação você comentou uma razão cíclica de entre 50% e 60% para uma topologia flyback. Recomenda-se abaixo de 50% para evitar oscilações subharmônicas. Quais as recomendações você sugere para trabalhar com esse nível de D, que é a razão cíclica? Então, normalmente, um datasheet ele fala, igual eu mencionei, entre 50% e 60%. Mas acontece o quê? A gente vai fazer aquilo na pior caso. Vamos imaginar que ele vai estar com entre 50% e 60%, que é o máximo que ele vai poder abrir, não o máximo que você escolheu, né? O máximo que ele pode fornecer, pode aplicar. Tem que estar ciente que vai ser só na condição quando você tiver a menor tensão de entrada e a maior carga de saída. Então, vamos falar aí que é uma aplicação de 85 a 265 e 100 watts. Então, ele só vai abrir o máximo da cycle possível do chaveador quando ele tiver 85 VS na entrada e 100 watts na saída. Fora disso, ele já vai estar abrindo menos. Então, normalmente, a gente excursiona o máximo da cycle possível do CI para condições já extremas, que é a menor tensão de entrada e máxima potência de saída.
O controlador sempre vai trabalhar em condições normais, né? Condições fora dos extremos, ele sempre vai trabalhar com um DUT menor. Provavelmente, em grande parte, ele vai trabalhar até com DUTs menores do que 40%, dependendo do nível, se a gente estiver falando em alta tensão de entrada e meia carga. Ele já vai trabalhar com DUT bem baixo. Então, eu acho que utilizando como padrão, no máximo, assim, entre 50% e 55%, se o seu controlador permitir, para os cálculos, ele só vai abrir isso em um caso extremo, que é o caso de pior, que é a menor tensão de entrada e maior potência de saída. Os demais, ele já vai estar abrindo menos DUT do que isso daí. Já vai estar segurando mais. A gente tem que estar ciente, né? Quanto mais tempo ele fica com o DUT aberto, mais aquecimento ele vai ter, né? Mais perda de condução ele vai ter. Mas é só num caso extremo. Tá, joia. Obrigado, Guarizo. Agradecer aqui ao Walter também pela pergunta. O Jan, ele comenta o seguinte, que o NTC você tem que tomar cuidado ao religar, pois pode ainda estar quente e ocorrer um inrush alto no cap de entrada. Sim. Isso é um bom ponto, porque, como eu mencionei, o NTC ele vai fazer a função de produzir o seu barramento principal, capacitor de barramento principal, como? Ele é um componente que ele vai aquecendo e diminui a resistência. Se você religa ele com ele quente ainda, a resistência dele vai estar baixa. Então, ele vai permitir uma corrente alta. Vai dar um rush alto. Tem que tomar muito cuidado em tentar religar o conversor, né? Para os próximos ciclos de ligar o conversor, depois que o NTC já conseguir dar uma esfriada. Mas lembrando que entre ter o NTC e não ter o NTC, é melhor ter o NTC, porque mesmo ele estando quente, ele tem uma resistência. Então, ele já vai ser melhor do que um propriamente curto. Então, realmente, o que ele falou está correto, tomar cuidado ao religar, porque por causa dessa especificação do NTC. Tá, joia. Obrigado, Guarizo. Pessoal, gostaria de agradecer vocês também, que muita gente aqui parou o trabalho para vir aqui refrescar, né, sobre toda essa teoria e prática aí na utilização de transformadores e dispositivos aí para fontes, né? Então, obrigado mesmo pelo tempo de vocês. O Walter tem a seguinte pergunta: sobre gap no trafo de chaveamento, poderia comentar sobre o gap assimétrico e simétrico, como escolher o mais adequado para uma aplicação? Vamos lá. O gap lateral, que acaba ficando como se fosse um assimétrico, né? Ele tem um problema, porque como eu mencionei para vocês, você tem que ter uma uniformidade no campo magnético que está gerando no seu transformador. Então, tem um transformador e tem uma corrente circulando em todos os espíritos. Isso vai gerar um campo magnético que vai acoplar nesse core, nesse material ferromagnético em volta do transformador, que é o que vai fazer o aquecimento propriamente dito do transformador, né? É esse parâmetro, um dos parâmetros que fazem o aquecimento, além do aquecimento do efeito Joule, né? Do fio, do magnético, entre outros. Mas se eu tenho um assimétrico, eu tenho mais fluxo magnético num ponto do que no outro. Por quê? Porque lá a indutância está maior do que o outro ponto, por causa do gap, compensação do gap. Então, quando eu quero uma aplicação no qual eu quero uma qualidade muito boa, eu sempre utilizo algo simétrico, porque eu vou ter um campo magnético uniforme, eu vou ter um leakage muito mais, não leakage propriamente dito, mas vou ter uma variação do meu campo magnético, meu fluxo magnético em volta do ferrite mais uniforme. Então, eu, propriamente dito, aconselho sempre utilizar o simétrico. Utilizar o assimétrico só em protótipos, para determinar qual AL eu vou ter que ter no simétrico. Determinando o AL que eu vou ter, eu passo do assimétrico para o simétrico. É assim que utilizo. Tá joia, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Júlio. Qual seria a solução da Power para potência de saída de 100 watts? Vamos lá, a gente tem algumas soluções, né, da Power Integration para 100 watts. A gente tem item novo, né, que é o que eu mencionei agora, o InnoSwitch, que é um item muito bacana, que são itens sem necessidade de heatsink, a gente consegue full range até 135 watts em flyback, com tudo integrado. A gente tem controlador, chave, opto, retificação síncrona e controle e TL431, né? Tá tudo incorporado num único item sem necessidade de um heatsink.
Porém, a gente tem outros itens com regulação primária, que são itens um pouco com qualidades inferiores em questão de regulação de saída, né? Mas são itens um pouco mais baratos. A gente tem a família Link Switch HP e também temos a linha Top Switch, que são linhas PTHs. Mas a linha InnoSwitch, que é essa linha que está aqui no slide, faz muito mais sentido atualmente por toda essa tecnologia. Então, apesar do item ser um pouco mais caro do que os outros da próprio item da PI, você tem redução de custo de inserção, porque você tem menos itens para ser inserido na sua placa, você tem redução de placa, você tem redução do heatsink, que além do custo em si da BOM do heatsink, você tem o custo manual de montagem do heatsink, que muitas vezes é até mais caro que propriamente o heatsink. Então, para soluções até 100 watts, eu aconselho atualmente utilizar o InnoSwitch da Power Integration. Lembrando que com o InnoSwitch da Power Integration a gente tem chaves de 725 volts, de 750, 900, 1250 e 1700 volts. Então, para qualquer range de entrada AC, a gente tem a chave, a gente tem um part number que funcione bem para aplicação até 100 watts. Obrigado, Guarizo. Tem uma pergunta aqui do Fábio. Qual item você indica para soluções sem trafo? Normalmente, soluções sem trafo são soluções que são de baixa potência, né? São itens, são fontes auxiliares. Vamos falar aí até 10 watts, menores de 10 watts. Aí as soluções que a gente tem soluções com buck. É o que faz mais sentido para não utilizar o trafo. Normalmente, quando não utiliza trafo, são soluções não isoladas. Então, onde eu não requero isolação do paciente para a rede. Então, essas soluções que eu utilizo normalmente são bucks, que são as soluções mais baratas, né? Ou uma solução de boost. Dependendo do nível de tensão que eu quero na saída, posso pensar num boost, alguma coisa assim. Se eu quero tensões altas, igual um PFC, 400 volts, para um barramento de carregamento de um banco de bateria alto, posso pensar só num boost, que é uma forma não isolada de eu ter uma saída. Então, ou é um boost ou um buck. Tá, joia. Obrigado. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Marcelo pergunta o seguinte: esse cálculo de indutância do primário, para que tipo de conversor? CCM, DCM ou QR? Para um flyback quase ressonante. Seria basicamente para cálculos que é o mais usual hoje, né? A gente está falando que hoje a grande parte das fontes são tudo flybacks quase ressonantes. Para o modo CCM e DCM, tudo depende da folha de dados do controlador para saber como que ele trabalha. Em que níveis de DUT que ele chaveia entre um e outro, se ele só trabalha de um modo, se ele só trabalha no modo contínuo, ou se ele trabalha no modo descontínuo de acordo com a carga, aí você tem que fazer a variação. Mas o cálculo de indutância é basicamente para flyback quase ressonante. Mas você pode utilizar a mesma fórmula para fazer um CCM, um DCM, mas aí você vai ter que utilizar a folha de dados e você vai ter que utilizar outro DUT. Que esse DUT que eu passei tradicionalmente é um flyback. Aí você usa o DUT que o controlador seu vai utilizar para operar em cada modo. Tá, joia. Obrigado. E é isso aí. A gente passou aqui por todas as perguntas, foram mais de 7 perguntas aqui. Muito obrigado pela sua participação, Guarizo. Agora eu vou abrir o espaço para você falar suas últimas palavras aí no webinar. Bom, obrigado de novo, né, pela presença de todo mundo, pelas perguntas, tudo. E como eu mencionei, essa aqui foi para gerar um conceito, né, de princípio inicial de como fazer uma fonte ACDC e pensar como eu vou otimizar, como eu vou trazer ela para a nossa realidade, porque isso é um grande problema da atualidade. A gente vê muitas aplicações ACDCs genéricas, no qual ela funciona para a nossa aplicação, mas às vezes ela não está otimizada, ela não está no melhor desempenho para o que eu preciso. Então, a ideia era mostrar cada bloquinho de uma solução
geral, né, mais tradicional que é utilizado, o flyback, para explicar como funciona cada parte, né, conceitualizar o que cada parte significa e como dimensionar cada parte. E como eu mencionei no início, né, eu como trabalhei em bancada, para a gente poder auxiliar vocês da melhor forma possível em desenvolvimento, que a gente pode trabalhar em conjunto, né, ajudando, entregando soluções e revisões, enfim, entre outras coisas. Tem uma tabela tradicional, se me mandar um e-mail, esse é meu e-mail da BPM, me mandando um e-mail, eu te envio a tabela, envio essa tabela, preenchendo essa tabela, a gente pode trabalhar no início de um projeto. Eu, como BPM e a Power Integration, a gente nunca vai te entregar para o cliente ou para outra pessoa um part number e um reference design. A gente vai entregar uma proposta otimizada para a sua aplicação. Então, a gente vai fazer uma chamadinha para entender como vai funcionar a aplicação ao todo e fazer uma proposta para a sua aplicação. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma com a BPM e ajudar em toda a parte da fonte, seja ela a parte da Power Integration, da parte do controlador, né, do MOSFET, do controlador, entre outras funções do controlador da Power Integration, mas tem a parte de proteções com Little Fuse, temos partes de magnético com Pulse e Zettler, temos partes de capacitores e indutores com o grupo da Yagel. Então, a gente consegue, como BPM, ajudar vocês em qualquer coisa que precisarem, numa parte de conversão a CDC. Tá joia. Obrigado, Guarizo. Obrigado mesmo. Aqui, né? Pessoal, então, agora eu vou fazer um encerramento aqui do webinar e vou deixar registrado aqui os comentários de vocês, tá bom? O Fábio, ele comenta aqui, ó, excelente aula, Guarizo. Tem mais aqui, ó, muito bom, meus parabéns, disse o Roger. Parabéns pela apresentação, excelente. O Marco Antônio. A Ana disse, ótima apresentação. Tá aí, ó. A Ana também. Show esse material, deu até vontade de projetar uma fonte. Eu acho que o André não trabalha com fonte não, hein? Mas ele veio aqui, né, refrescar aí os conceitos. Guarizo. Rodolfo disse o seguinte, muito bom, obrigado. Foi show a apresentação, obrigado, disse o Fábio. O Sandro, show de bola. Antônio, agradeço pelo webinar, foi ótimo. Daniel, excelente apresentação, muito obrigado. Marcos Vinícius, excelente apresentação. Já participei de outros eventos com o Guarizo e ele conhece muito, parabéns. Guarizo, gostaria de te parabenizar também pela apresentação que você fez lá no Mouse Roadshow. Eu tive a sorte de estar na sua sala, né? E eu adoro fonte, então eu gostei muito da sua apresentação lá durante o Mouse Roadshow. Você também trouxe vários desses conceitos de hardware, então foi muito enriquecedor para quem estava lá também. Lembrando que eu estarei presente no próximo também. Então vamos lá. Ó, Curitiba, deixa eu ver se não vou falar besteira, deixa eu pegar certinho a data aqui pro pessoal. Curitiba, dia 29 de julho, teremos o Mouse Roadshow lá no Hotel Pestana. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui o link para vocês desse próximo evento, Mouse Roadshow Curitiba, tá? E o Guarizo estará lá também, vocês poderão tirar dúvidas com ele de hardware aí, principalmente sobre projetos. Né, Guarizo? Exatamente. Você vai palestrar lá sobre que assunto, Guarizo? Esse assunto também, a parte ACDC. Bom demais, bom demais. Então deixei aí o link para vocês. Se vocês não encontrarem um link, né, aqui, se vocês estiveram vendo o vídeo, tá lá no embarcados.com.br, vocês conseguem encontrar facilmente o link. Gostaria de agradecer a Mouser por ter patrocinado esse evento aqui, tá? Gostaria de chamar vocês para esse evento de Curitiba, dizer que a Mouser estará também no evento do Embarcados agora em junho, lá em São Paulo, no dia 25 de junho, tá? Vocês podem contar com a Mouser aí para o seu desenvolvimento, na hora da produção e também para assistência técnica aí para compra de dispositivos originais. São muitos fabricantes diferentes. Vocês podem conferir o line card em br.mouser.com. Tá? Só deixando registrado aqui um último comentário do Rubens. Como sempre, bom conteúdo e ótima apresentação. Parabéns. Pessoal, embarcados.com.br/webinars, vocês conseguem encontrar todos os webinars gravados. Tá? No nosso YouTube, tem lá também uma playlist sobre webinars. Então vocês conseguem encontrar todos lá também. Nós publicamos os webinars depois de alguns dias que veiculamos eles ao vivo, tá? A gente convida vocês sempre a virem aqui, conversar,
dar sua opinião, deixar seu comentário e mandar perguntas aí para tirar dúvidas ao vivo. Obrigado a todos aí que estiveram presentes. Obrigado, Guarizo. Vou encerrar a transmissão. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, então a gente se vê no próximo evento ou no próximo webinar. Até lá.